Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar a nossa primeira webinar da UC Programação Orientada a Objetos, módulo introdutório. Eu sou o professor Rolf Cintas Gomes Luz e vamos falar nessa webinar sobre classes e orientação a objetos. A princípio, essa webinar ela está dividida em classes de objetos, configuração de ambiente, criação do projeto, propriedades e métodos, instância de classe e lista de objetos. Agora, vamos conceituar classe. Antes de falar um pouquinho de classe, vamos falar um pouquinho dos objetos do mundo real. Então, o que são objetos do mundo real? Por exemplo, uma caneta, um mouse, um teclado, uma lupa, uma escada. Então, você tem vários tipos de objeto. Um livro. Então, todos esses objetos, eles possuem características. Então, vamos aqui comigo. Pensando em um livro, nós temos vários tipos de livros, né, com vários tipos de tamanho, vários tipos de capa, cores, idiomas. Tem muitas coisas que você pode colocar dentro de um objeto livro, pensando num livro, né, de forma comum. E quando você tem uma diversidade de livros, né, você tem vários livros, você tem vários tipos, cores, temas, conteúdos, você observa que alguns deles possuem algumas coisas em comum. A isso que nós chamamos que é comum a todos, nós chamamos de características. Por exemplo, aqui no site da editora Senai, pegamos um livro aqui, e a princípio, ela tem uma coisa que se chama ficha técnica. Então, nós temos aqui o autor, no caso é o Martin Irving, as páginas, o ISBN, o ano, a área do conhecimento. E se nós pegarmos outro tipo de livro, por exemplo, tem o nome do livro, né, também, a capa, o autor, o preço. Se você vier em ficha técnica, você já tem dimensões, ano, autor, área do conhecimento, ISBN, tipo de capa e páginas. Então, você observa que, para cada tipo de livro, você vai ter esses valores aqui, que são comuns a todos, a que nós chamamos de atributos, né? E esses valores aqui ao lado são relativos ao valor do atributo. Então, aqui, dimensões. Esses dados são referentes a dimensões. Esse ano é referente a esse atributo ano. O nome do autor referente ao autor. Então, se eu vir em outro livro, e clicar em ficha técnica, eu vou ter os mesmos atributos, mas com valores diferentes. Então, o que é um objeto? Um objeto é quando eu tenho esses valores aqui guardados em uma classe que contém os atributos. Então, pensando aqui no objeto livro, então vamos pensar juntos. Meu objeto livro, ele pode ter nome, preço, e aqui eu tenho essas referências aqui. Dimensão, o ISBN, o ano, o autor, tipo de capa e páginas. Então, aqui eu tenho características de um livro, mas que essas características eu posso inscrever aqui qualquer livro. Então, aqui, por exemplo, se eu pego esse livro aqui, um nome, Checklist do Gênio, preço, R$ 74,00. Autor, Jim Kate Simonton. Aí, tipo de capa, páginas, eu preciso ir para a ficha técnica. Aí, aqui já tem dimensões, já tem os valores dele. Ano, o autor aqui se repete. Aqui já tem a área do conhecimento, que lá não tinha. Área do conhecimento. Então, observe que
Com esses atributos, eu consigo aplicar em qualquer livro que eu tenha aqui no meu catálogo. Vou entrar mais um aqui. Eu já consigo colocar, ó, até para esse, área do conhecimento, página, tipo de capa, ano, autor, ISBN, dimensões, preço, nome e livro. Então, observe que, se eu for fazer um cadastro sobre livro, eu preciso guardar esses valores. E todos esses valores guardados é equivalente a um livro. Então, isso daqui é como se eu estivesse escrevendo uma classe. O que é uma classe? É um conjunto de atributos e métodos para uma entidade. No caso aqui, entidade livro. Professor, e se fosse um outro tipo de atributo? Por exemplo, pessoa. Aliás, outro tipo de classe, pessoa. Teria o nome, peso, altura, tipo físico, RG, CPF, telefone. Observe que, tanto para a classe livro, para a classe pessoa, eu só guardo atributos. Então, quando a gente fala de programação orientada a objetos, nós estamos pegando coisas do mundo real, ou entidades do mundo real, e transformando em conjuntos de dados ou conjuntos de atributos que eles todos unidos me retornem uma entidade. Então, diferente da programação imperativa, que é a programação imperativa? É aquela programação que a gente está acostumado a colocar, por exemplo, os valores das coisas, mas não vincular esses valores, não agrupar esses valores em uma entidade. Então, por exemplo, numa programação imperativa, pensando no comecinho da computação, onde nós fazemos uma linha após a outra. Para eu armazenar uma pessoa, eu simplesmente guardava os dados dela, mas eu não falava, por exemplo, que peso estava ligado ao nome, à altura, ao tipo físico, ao RG, ao telefone. Por quê? Eram variáveis separadas, não tinha um agrupamento, não estavam como se fosse em uma pasta, por exemplo. É como se eu tivesse várias variáveis soltas que eu, como programador, sei que elas se tratam de um objeto somente, ou seja, de uma pessoa. Mas o computador não entende que tem relação essas variáveis, porque você está fazendo o cadastro de forma manual, pensando numa programação imperativa sem programação orientada a objetos. Agora aqui, onde nós estamos trabalhando programação orientada a objetos, o POO, ou Programação Orientada a Objetos, é um tipo de programação onde eu, com agrupamentos de variáveis, eu tenho um objeto. Com agrupamento de variáveis, eu tenho um objeto. Então, toda vez que eu me refiro dentro do meu programa a um objeto, pessoa ou um objeto livro, de cara já vem todas essas variáveis juntas, esses atributos. Isso quando eu falo em programação orientada a objetos. Aí, quando estamos na programação orientada a objetos, o que pode ser objeto? Praticamente quase tudo do mundo real. Porque quase tudo do mundo real possuem características. E essas características nós chamamos de atributos. Então, por exemplo, um cachorro, um animal, ele possui nome, quantidade de patas, a raça, a cor, enfim, vários tipos de atributos. Quantidade de dentes, idade, data de nascimento. Geralmente não é a data de nascimento, mas é a data que o dono procura adotar por animal. Mas, enfim, são valores que todos eles em conjunto me dá um cachorro. Aqui são todos os valores que me dão um livro. E aqui são todos os valores que me dão uma pessoa. Isso na programação orientada a objetos. Aí, quando nós vamos para sistemas comerciais e sistemas transacionais, que é os sistemas como CRM, ERP,
a orientação a objetos ela é muito propícia. Por quê? Ela faz com que várias coisas, como produtos, projetos, funcionários, clientes, serviços, então quase tudo que eu tenho dentro de uma empresa eu consigo transformar em um objeto. Então daí a importância de aprender essa forma de pensamento, porque não é só a questão de programar. Programação orientada a objeto é praticamente uma forma de pensar programação, onde a cada conjunto de dados eu tenho um objeto. A cada conjunto de dados eu tenho um objeto. Perfeito. Pensando que a cada conjunto de dados eu tenho um objeto, agora eu posso pensar em termos de programação. Quando estamos falando de programação propriamente dita, nós estamos falando, na verdade, de um tipo de programação onde eu não tenho mais um programa central que contém todo o meu código. Eu tenho vários pequenos programas que me retornam um código final, ou seja, que me retorna um tipo de aplicação final. Então aqui, por exemplo, nós temos uma classe chamada livro, que ela só guarda o autor e a editora. E essa classe chamada livro, ela possui os seus atributos. O que são os atributos? Os atributos são os valores que eu tenho na minha classe e os métodos são os comportamentos que eu tenho na minha classe. Pensando também nas classes, elas podem ser pais de outras classes ou filhas de outras classes. Aqui no caso, por exemplo, eu tenho uma classe chamada livro, que tem autor e editora. E ela, aqui nesse caso desse diagrama, é um diagrama de classes baseado em um ML. Essa classe livro é uma classe pai da classe livro infantil e livro técnico. E a classe livro técnico e livro infantil são classes filhas da classe livro. Então, daqui eu tenho uma relação de classe filho para uma classe pai. E aqui eu tenho uma relação de classe pai para uma classe filho. E tanto um quanto o outro são classes. Porém, tudo que eu colocar na classe pai, as classes filhas herdam automaticamente. Aí aqui nesse caso, nós estamos pegando somente dois atributos, autor e editora. E aqui já passou automaticamente para as classes filhas. Agora, vamos iniciar o nosso primeiro projeto. A gente clica com direito, projeto. Agora que nós iniciamos a pasta projeto, vamos abrir o Visual Studio Code. E aqui ele já abriu de forma automática, a pasta projeto, mas caso não abra, você pode vir aqui em Open Folder e seleciona a pasta projeto e selecionar pasta. E ele já cai aqui para você a pasta projeto. Vamos iniciar com o nosso primeiro arquivo. Então vamos clicar aqui e vamos colocar aqui program.js. Então vamos iniciar aqui somente com Hello World, com console.log, um print na tela, para que possa ser executado Ctrl e apóstrofe. Aí ele abre aqui para a gente o terminal. Aí aqui nós vamos digitar Node Program. Aí aqui ele não executou nada porque aqui está com uma bolinha preta aqui. O que essa bolinha significa? Que significa que eu não salvei o arquivo. Então eu vou dar um Ctrl S aqui
seleciona o meu código, dou um Ctrl S, agora ele já está em formato aqui de X. Quando eu escrevo qualquer coisa, ele fica como bolinha, quando eu salvo, ele fica em formato de X. Aí agora, se eu digitar Node Program, ele já funciona aqui embaixo. Fizemos aqui um arquivo, né, que executa normal, né, pelo JavaScript, né. Nós instalamos o Node aqui na máquina, por isso que ele está funcionando com o Node. Agora vamos pensar em classes. Nós temos uma classe livro infantil e classe livro técnico. Então vamos pensar aqui, ó, livro.js, o mesmo nome da classe, o mesmo nome do arquivo. Então vamos escrever class livro, abriu, fechou, chaves. E agora vamos iniciar com os atributos. Então nós temos aqui o atributo autor e editora. Então dis.autor, dis.editora. Então nós iniciamos esses dois atributos. Para que possamos usar esses atributos, nós vamos criar aqui uma variável auxiliar que recebe o autor e a editora. E aqui a gente passa essas variáveis auxiliares que vão receber valores e jogar aqui para a gente. Então, via código, nós fizemos a nossa primeira classe com esses atributos. Agora que fizemos os atributos, vamos fazer os métodos. Então, aqui nos métodos, nós temos calcula tempo de leitura. Aí você pode perguntar, professor, o que calcula o tempo de leitura? O que são métodos, na verdade? Aqui a gente colocou como esse calcula tempo de leitura, por ser um método, tá? Que já está aqui mesmo, dentro do livro, mas poderia ser outros tipos também. O que são métodos? São comportamentos. Então, pensando num livro, qual comportamento o livro tem? Bem, pensando num livro em si, por ele ser só um objeto que não tem nenhum comportamento, por exemplo, um fogão, ele pode ser também um objeto. Eu pego marca, modelo, cor, dimensão, enfim, vários tipos de atributos. Aí um comportamento que poderia ser do fogão seria o ligar fogo, desligar fogo. Da boca, o ligar forno e o desligar forno. Então, isso poderia ser comportamentos. Receber gás ou não receber gás. Ou receber eletricidade ou não receber eletricidade. Então, aí quando esse objeto possui ações que ele pode fazer de forma automática ou de forma manual, tanto faz, mas sendo ações, aí nós chamamos de métodos, que são qualquer tipo de ações. Por exemplo, o mouse. Quais ações o mouse pode ter? Clicar direito, clicar esquerdo, mover o scroll. Uma ação que uma televisão pode ter. Exibir imagem, não exibir imagem. Mudar de canal, aumentar o volume ou diminuir o volume, mudar a fonte de imagem, se é via os tipos de mudança que tem, se é por AV, se é por antena, se é por HDMI. Então, nós temos diversos tipos de ações dentro da televisão, comportamentos que ela pode executar. Pôr para despertar, propor para desligar, então você tem diversos tipos de ações. No caso do livro em si, ele não tem nenhuma ação, ele é um objeto estático que depende, no caso de um ser humano, executar qualquer tipo de ação. Então o livro, pensando em termos de ação, ele é um objeto que o ser humano pega, lê e depois devolve. Perfeito. Aí, pensando num tipo de ação, esse calcula tempo de leitura, por exemplo, poderia ser pensando em um livro que fosse digital. Um livro que pudesse ficar exposto na internet ou em algum tipo de sistema, nem tudo precisa rodar na web, pode ser rodado também via desktop ou via o próprio aplicativo, e contar o quanto tempo a pessoa ficou naquele livro.
Então, vamos supor, o livro tem lá 200 páginas, a pessoa clica, vai ler, anota a hora de entrada, anota a hora de saída. Isso são coisas que podem acontecer dentro de um aplicativo, dentro de um objeto livro. Então, quando nós temos um objeto que ele está dentro da computação, ou dentro de um programa, a gente não precisa necessariamente colocar todas as ações que um objeto pode ter. Podemos também criar ações que só podem funcionar no mundo da computação. No caso aqui, calcula tempo de leitura, é um tipo de ação que só vai funcionar em um programa. Seja aplicativo, seja desktop, seja web. Agora, calcula o tempo de leitura, por exemplo, num objeto físico ele já não faz. Ele não calcula o tempo, simplesmente você pega, você folheia, você pode ler ou não ler, ou nem folhear, simplesmente pegou, olhou a capa ou não, ou nem pegar o livro. Ele não tem uma ação por ele e nem uma ação com o ser humano. No máximo, quem tem a ação é o ser humano. Então, pensando no livro, ele não tem uma ação nele, então não teria métodos para ele. Agora, pensando num livro digital, num livro computacional, num livro que está dentro de um software, aí a coisa muda de figura, porque eu posso ter diversos tipos de comportamento. Calcular o tempo de leitura, pesquisar palavras-chave, pesquisar textos, pesquisar autor, pesquisar, clicar na página e ele já exibir a página. Então, assim, quando o objeto vai para o mundo da computação, ele pode ter inúmeras funções, inúmeros comportamentos, cálculos que ele pode fazer sozinho, animações que ele pode executar. Então ele consegue trazer para o mundo digital uma série, quase tudo que um computador consegue fazer. Então o legal da questão da orientação objeto é que, em geral, objetos do mundo real, que às vezes de uma certa forma não tem um comportamento ou um método, quando você traz ele para o mundo da computação, ele acaba tendo aí uma infinidade de comportamentos que ele pode executar dentro do computador. Porém, o tão importante quanto os comportamentos são os atributos. Aí, a partir dos atributos e o conjunto desses atributos preenchidos, nós temos uma entidade chamada livro. Aí, pensando em conceito de entidade, no caso aqui nós estamos falando de classe, né? Estamos falando de livro, mas poderia ser uma pessoa, poderia ser um mouse, um animal, poderia ser qualquer tipo de assunto ou objeto do mundo real, desde que tenha atributos e não necessariamente sempre tenha comportamentos ou métodos. Mas aqui no caso do livro, nós temos aqui o construtor, que é um tipo de função ou método que ele recebe valores externos na hora da criação desse objeto. Então aqui, por enquanto, nós estamos tratando o livro como uma classe, mas a finalidade dele no programa é ser um objeto. Então, enquanto classe, ele mostra para mim padrões. Então, quais os padrões que eu tenho que ter? Eu tenho que ter o autor, eu tenho que ter editora e eu tenho o calcula-tempo. Então, esses aqui são os padrões que todos os livros que forem inseridos através desse padrão ou dessa forma vão ter sempre nome, autor, aliás, vão ter sempre autor, editora e cálculo de tempo. Agora que nós vimos que nós temos a classe pai e a classe filhos, nós podemos observar que todos os atributos que estiverem em classe pai passam automaticamente para as filhas. Mas também cada classe filho pode ter os seus atributos de forma automática. Então eu posso ter atributos aqui, por exemplo, no livro infantil, que eu não tenho no técnico. Ou atributos que eu tenha no técnico e não tenha no livro infantil. E assim também para os comportamentos e as ações. Eu posso ter as ações que o pai possui, porém, eu posso ter comportamentos diferentes aqui na classe livro infantil e comportamentos diferentes na classe livro técnico. Ok? Agora vamos falar um pouquinho do nosso ambiente, né, que nós já falamos, nós já entramos no VS Code, fizemos o nosso primeiro Hello World e a nossa primeira classe. Agora, a partir de uma outra classe, que é a classe livro também, mas com o atributo nome, preço e calcular desconto, gostaria de mostrar para vocês um novo exemplo de uma classe com esses atributos. Então, a princípio, né, nós podemos
criar a classe do mesmo formato, onde, a princípio, class livro é o nome da classe, abre e fecha chaves, né? Aqui tem um fechamento, né, dessa chave. O método construtor que constrói os atributos da classe livro e aqui o método calcular desconto. Então vamos para o código desse tipo de classe. Então aqui no caso nós já temos o autor, né? Só substituiria para o nome. E aqui preço, preco. Aí aqui P preco, P nome. Por que esse P na frente, professor? Porque esse P aqui poderia ser um auxiliar, poderia ser qualquer tipo de nome. É só para diferenciar que esse nome é o que eu estou recebendo e esse aqui é o que é da minha classe. Tá? E aqui, em vez de tempo de leitura, nós estamos usando aqui calcular desconto. Quando nós estamos dentro de um código e nós estamos recebendo valores externos, esses valores externos nós chamamos de parâmetro, que são os valores que nós recebemos para poder colocar valores dentro da nossa classe. Como fica isso? Então vamos escrever aqui, ó. Vou chamar de livro 1, ele recebe new livro com os valores Cezinho, preço, não sei, vamos pôr aqui 12,9. Então, a partir do momento que eu crio uma classe, aqui classe livro, e eu vou transformar essa classe em um objeto, eu escrevo uma variável, um objeto, aqui no caso ele é um objeto, que vai receber esse livro com um conjunto desses dados. Então é como se eu criasse uma entidade, essa entidade fosse instanciada como livro, recebendo esses dois valores aqui. Agora, se eu quiser apresentar os valores desse objeto agora do livro 1, simplesmente posso pôr console.log chamo o livro 1, que é o meu objeto, ponto nome. E também o preço. Chamando o livro 1.nome, livro 1.preço, estou chamando os valores que foi colocado aqui via argumento, via parâmetro. Então, quando nós estamos fazendo uma instância, aqui eu recebo o parâmetro e aqui dentro eles são argumentos. Então, argumentos é o que eu recebo, parâmetro é o que eu envio. Então, aqui, no caso, o valor de Cezinho passa para a variável pnome e o nome da classe recebe essa variável pnome. Caso eu coloque o mesmo nome em tudo aqui, pode dar problema. Então, aqui a gente sempre recebe como uma variável auxiliar e depois coloca na própria classe. Poderia ser qualquer nome aqui, poderia ser um aux, mas aqui também deveria ser um aux. Não é incomum nas literaturas você ver aux, tá? Em qualquer outro tipo de... na maioria dos códigos que nós temos. Então, agora, imprimindo os valores, agora o livro 1 é impresso como o nome e o preço. E se eu quiser um livro 2? Livro 2. New livro. Vamos por um livro de algoritmo. R$ 29,90. Console.log. Vou pegar esses dois aqui. É só colocar aqui como livro 2 e livro 2.
salvando sempre, Ctrl S, e a gente manda rodar. E aqui Cezinho e o algoritmo. Para dois livros totalmente diferentes, nós temos a mesma classe e nós só precisamos fazer a instanciação aqui embaixo. Então, o que é uma instância? É a transformação da classe em objeto. Ela só é objeto quando eu tenho valores nela e quando ela é instanciada, que é feita uma cópia dela. Agora, enquanto classe, ela é só um padrão que eu devo seguir. Então, aqui no caso do padrão livro que nós escrevemos, ou uma forma de bolo, por exemplo, que nós fizemos, ela tem esses padrões, e esses padrões eu consigo armazenar uma variedade de tipos de livros. Agora, vamos pensar em calcular desconto. Essa é uma ação que o que eu programar aqui na classe livro, ela vai trazer para os meus objetos. Então, eu tenho aqui o livro 1, livro 2, e são os objetos que eu tenho. Então, eu vou colocar aqui a variável desconto, né? var desconto, é igual a dis.preço menos R$5. E retorno o desconto. Somente em vez de usar var, vou usar o let, porque o let ele é uma variável temporária que só vai funcionar aqui dentro. Se fosse var, o ideal é que seria em outro local a sua criação. Tá? Mas não se tratando de uma variável global ou de um atributo, somente para rodar aqui mesmo vou usar o let, tá? Mas tanto o var quanto o let funcionam normalmente. O let é mais indicado para variáveis mais temporais criadas dentro de uma função específica. Então, criado aqui uma função onde vai tirar R$5 de qualquer livro que possuir, que estiver contida dentro da classe livro, e é só chamar aqui a impressão do método calcular desconto. E aqui do livro 2 também a mesma coisa. Então, nós temos aqui agora programado os atributos, os métodos, para as classes, para a classe livro e para os objetos do livro 1 e livro 2. Então, somente mandando node livro aqui, e ele executa o preço do valor com desconto, o preço do valor e o preço com desconto. E aqui nós temos os métodos já programados dentro da minha classe. Agora, vamos falar sobre instância de classe. Vamos falar de instância de objeto de classe e encapsulamento de atributos. A princípio, sobre instância de classe, nós falamos muito, até agora, sobre como uma classe ela se instancia. Nós criamos um objeto com qualquer tipo de nome e usamos o comando new. E esse comando new ele é o comando ou a palavra-chave que identifica que toda a minha classe, toda a classe que eu colocar aqui com o comando new na frente significa que eu vou fazer uma cópia dela, uma instância dela para o nome que eu colocar aqui, ou seja, para o meu objeto, com os dados que eu estou enviando via construtor. Ok? Então, o modo de acesso, lógico, é sempre pelo nome do objeto, ponto, o nome da variável, objeto, ponto, o nome da variável. Então, assim, nós instanciamos qualquer tipo de classe. Então, se eu tiver uma classe chamada pessoa, eu vou criar qualquer tipo de objeto, var p1, por exemplo, é igual new pessoa. Então, sempre vai ter o comando new. Boa parte das linguagens de programação utilizam o comando new como forma de instanciar ou criar um objeto a partir de uma classe. Ou seja, eu crio um objeto a partir de uma classe com dados dentro dessa classe. Agora que nós vimos instanciação, vamos falar de um grande pilar da orientação a objetos, que é o encapsulamento. O encapsulamento nada mais é do que você deixar os atributos de forma que eles fiquem não privados para classes externas e que eles só possam ser acessados via métodos. Isso significa que
ao longo do processo de execução de um programa, nenhum tipo de classe poderá modificar ou alterar os valores de um atributo sem que tenha um método que possa controlar isso. Então, para que fique mais claro, vamos ver aqui um exemplo. Então, aqui, na nossa primeira classe livro, nós vimos que nós temos o nome, o preço e o desconto. Até aqui, nós já tínhamos criado as instanciações e aqui nós colocamos os valores e tem o desconto. Então, vamos pensar aqui nessa parte prática. Vamos rodar aqui, Node livro. E ele executa de forma ok, né? Ele passa o 12,90 como valor aqui do livro do Cezinho. Ele tira R$5 e fica aqui R$7,90. Até aqui não tem problema, porque nós não mexemos na consistência dos valores. Agora, em formato de execução, vamos supor que por algum motivo, ou algum tipo de erro, eu possa fazer com que agora o meu livro 1, ele ao invés de custar R$12,90, ele custe menos R$1. Aí agora, Ctrl S para salvar. Aí, agora na hora de executar novamente, o que aconteceu agora? Ele começou com R$12,90, eu alterei para menos R$1, ele falou agora que o valor do livro é menos 1, e quando ele tirou menos R$5 de desconto, agora o livro vale menos 6. Isso significa o quê? Que agora, ao invés de eu receber pelo meu livro, eu vou pagar para ter o meu livro. Então, esse tipo de inconsistência que não pode acontecer, que o encapsulamento consegue tratar. Então, eu não consigo, por exemplo, aqui nesse formato desse código que está aqui, nós conseguimos modificar todos os valores em tempo de execução na hora que quisermos, sem nenhum tipo de critério. Isso é um grande perigo para as minhas classes. Então, agora, vamos ver um exemplo com encapsulamento. No encapsulamento, eu vou, em primeiro momento, transformar os meus atributos em privados. Então, eu vou criar aqui uma nova classe para que nós possamos ver a diferença. Agora, vamos aqui, por exemplo, aplicar o encapsulamento. Para aplicar o encapsulamento, eu primeiro coloco os meus atributos em privado. O que isso significa? Significa que a minha instância e outras classes que foram fazer a instanciação do meu livro não poderão mais enxergar de forma direta o meu nome. Então, para que isso possa ocorrer, eu preciso deixar todos em minúsculo, que é um padrão mesmo de programação orientada a objeto, todos os atributos serem minúsculos, tá? Então, aqui estava D maiúsculo, D minúsculo, aqui já está D maiúsculo deixado em minúsculo, que já estava. Então, todos os atributos em letra minúscula e nome e preço de forma privado. Se eu não coloco o hashtag, por exemplo, significa que eles já são públicos, por default, ou seja, por padrão já são públicos. São públicos, eu consigo usar aqui embaixo. Mas nós vamos deixar agora como privados, e aqui eu vou acessá-lo também de modo privado, onde eu consigo alterar esse valor que está aqui a partir das minhas funções aqui embaixo. E ao criar nesse formato, significa que agora, para que eu possa acessar de forma devida esses atributos, eu preciso criar métodos get e set. Então, para criar métodos gets, eu vou em primeiro momento usar get nome, abriu, fechou parênteses, abriu, fechou chaves. E vou dar aqui um return dis.nome. Eu vou retornar o nome. E um get preco, abriu, fechou chaves, return, dis, hashtag preco. O que isso significa? Significa que eu estou, além de pegar o meu atributo privado, estou retornando ele através de uma função nome preco. E o nome preco, eles são em letras maiúsculas. Então, aí é um padrão de orientação a objeto quando nós vamos usar o maiúsculo em algumas situações para nomes de funções ou objetos também. Então, aqui nós criamos um get nome e um get preco, ou seja, estamos retornando um nome e o preco. Deixa eu minimizar esse aqui, né? E aqui, ó, aliás, deixa eu deletar esse daqui.
e vamos ver como ele se comporta. Get nome para retornar nome, get preço para retornar o preço. Eu deletei o -1 aqui, e aqui eu estou chamando o nome por maiúsculo, que de cara vai chamar esse, e esse preço que vai chamar esse aqui. Então, agora eu não acesso de forma direta os meus atributos, mas eu somente pelos meus métodos. Então, agora aqui eu dou um node, e ele retorna da mesma forma, porque eu deixei como maiúsculo aqui, que ele vai chamar pelo método, e o método vai retornar esse atributo. Se eu chamar o meu atributo de forma direta, ó, livro1, ponto, preço, ele nem mostra para mim, ó, o preço minúsculo. Ele mostra aqui, ó, esse atributo criado, esse argumento criado, mas aqui ele não me mostra o preço. E o nome? Também não. Ó. Ele fica invisível aqui. Então, de cara, eu não consigo chamá-los mais, apenas pelos métodos nome e preço. Os gets são funções dentro da PO que retornam os valores dos objetos. Então, todos os meus gets retornam os valores dos atributos, melhor dizendo. Retornando os valores dos atributos, caso eu precise fazer uma alteração, aí eu preciso de outro tipo de método, que nós chamamos de zets. Então, vamos criar aqui um zet preço, que recebe um valor qualquer, e transforma o nosso preço no valor que nós quisermos que ele assuma. E aqui também para o nome. Zet nome, abriu, vamos receber aqui um nome qualquer, dis.nome é igual pnome. Pode ser AUX, poderia ser qualquer outro tipo de valor, tá? Então aqui, pnome, pnome. Como eu estou usando o zet, agora eu posso alterar os valores de nome. Então, quando eu só chamo ponto nome e não coloco nenhum valor, ele simplesmente de cara me retorna o get. Se eu fizer isso daqui agora, eu vou imprimir o preço, vou chamar o preço agora como -1 e vou mandar imprimir o preço de novo aqui, né? Mandar imprimir o preço. E ele vai fazer o desconto. Ele vai me imprimir aqui o preço, ó. Vai me alterar o valor, vai me imprimir o preço com desconto. Aí você fala assim, pô, professor, mas já estava fazendo isso antes. Só que antes não tinha um método, a gente estava acessando de forma direta. Olha a diferença agora com o método. Eu posso agora colocar um if aqui e fazer uma verificação. Ó. Se ppreco for maior que 1, deixar como um valor mais padrão, né? Se o preço for maior que 1, então ele assume esse novo valor. Se não, ele não assume. Então, eu mandando -1 aqui, ele não vai assumir. Aí só para a gente pôr uma mensagem aqui, a gente coloca aqui uma mensagem, né? Valor negativo. Só para poder mostrar que agora, a partir de um método, agora eu tenho um critério para poder trabalhar nos valores. A partir do momento que ele ser um valor abaixo de 0, eu não modifico. Então, colocando aqui, ó, livro.js, então vamos verificar, ó. Então, Cezinho, aqui, vamos fazer assim, ó. Quando tem muitas execuções aqui no terminal, às vezes fica difícil a gente enxergar, né, porque fica muita coisa. Então, o que a gente faz? Dá um kill terminal para ele limpar o cache, aí aperta Ctrl, aspas simples ou aspas duplas, para que ele venha aqui, ó, com clear limpo. Então, agora vamos só rodar aqui de novo, e agora ele mostra aqui para a gente, ó, era o 12, que era o primeiro de cima, né? A gente pôs
para o valor -1, aí o -1 ele não aceitou e veio imprimir aqui ó, a linha 21, valor negativo, e continuou com 12, que é o que a gente mandou imprimir aqui. Depois ele imprime o com desconto. Então agora, como está encapsulado o meu atributo preço, ninguém consegue mais modificar o meu preço se não passar pelo ZET. Então o ZET ele me permite alterar os valores, porém eu posso colocar critérios para que esses valores não possam ser qualquer valor que o usuário quiser. O usuário que eu digo programador, porque a princípio quem mexe com a classe de forma direta é o programador. Então, como dentro da PO, quando nós construímos classes para que outras pessoas possam utilizar o programa, então eu não posso deixar abertos os meus atributos, senão eu posso perder a consistência da minha classe. Ok? Então esse é encapsulamento. Agora vamos falar da lista de objetos. Não é incomum, quando nós estamos fazendo uma classe, vamos supor que nós estamos num e-commerce e estamos salvando vários produtos com seus nomes, seus preços, seus descontos, ficha técnica, enfim, vários tipos de dados, né? Nós precisarmos fazer uma lista desses objetos. Então vamos supor que o seu e-commerce vende livros. Então nós precisamos catalogar todos esses livros, né? Essa classe livros, no caso pensando em e-commerce seria um produto, porque pode ser qualquer tipo de produto, né? Então pensando num produto com nome, preço e etc. Então, em geral, a pessoa não compra um produto só, ela pode comprar um, pode comprar 2, 3, pode comprar até N. Então, a cada vez que ela compra um produto, eu preciso de alguma forma armazenar isso em memória para depois persistir isso num banco de dados. Ele não é gravado num banco, né? Aí depende muito de quem está programando, mas a princípio ele não é gravado num banco quando você escolhe o produto, ele fica só em memória. Existem programas que, conforme você vai escolhendo, pondo no carrinho, ele grava ali como uma espécie de rascunho, né, de uma compra, né, um adicionar carrinho, não é um pedido. Ele vai gravando no carrinho e não guarda uma lista. Mas existem programas também que guarda como se fosse uma lista e depois guarda tudo no carrinho, depois do carrinho para o pedido. Então, pensando num fluxo, nós precisamos entender o conceito de lista. Então, lista é um conceito de uma estrutura que organiza objetos ou organiza variáveis, que ele funciona como se fosse uma lista mesmo, propriamente dita. Então, uma lista que tem lista 1, tem um produto 1, tem um produto 2, produto 3, produto 4, produto 5, produto 6. E essa lista guarda um conjunto de objetos ou um conjunto de variáveis. Então aqui nós temos um exemplo de lista, onde nós temos aqui um vetor homogêneo porque ele vai receber um tipo só de dados. Então aqui nós temos aqui um objeto livro e o outro objeto livro. Então nós temos dois objetos livros, que foram já populados com o nome de PO e JavaScript, PO e C#, os preços, né? E colocado aqui na função push da lista. Então aqui eu criei um vetor, pus o push da minha lista e o push eu adiciono elemento. Aí na hora de imprimir, eu posso imprimir pelas posições da minha lista. Vamos ver isso na prática? Então aqui, por exemplo, no nosso código, nós temos dois livros, o livro 1 e o livro 2. Então, vamos criar uma lista, var carrinho. Que eu tenho o meu carrinho. E agora, carrinho.push, vou colocar o meu livro meu livro que eu coloquei instanciado aqui, e carrinho.push livro 2 colocado aqui também. Então adicionei meus dois livros no carrinho e agora eu vou imprimir o meu livro, console.log carrinho, e eu vou imprimir agora o meu livro, aliás, o meu carrinho, o que está no meu carrinho na posição 0, e o que está no meu carrinho
na posição 1. Então, vou só limpar aqui. Node, livro. Então, observe que aqui eu imprimi os valores, gets e sets, e aqui, ó, carrinho e as posições. O que ele está falando para mim? Que eu estou armazenando a minha classe livro. Então, ele armazenou para mim o livro 2 e o livro 1. E se eu quiser, por exemplo, pegar um tipo de dado do próprio carrinho, do próprio livro, né, eu posso fazer isso aqui, carrinho, ponto. Aí, quando eu ponho ponto, já aparece aqui para mim, ó, a função, o preço e o nome. Vamos pôr nome, ponto nome. E ele já mostra agora, ó, na posição 0 estou guardando o Cezinho, na posição 1 estou guardando o algoritmo. E se eu quisesse imprimir mais elementos, aqui, por exemplo, no caso, na posição 0 eu vou imprimir o preco, e aqui o preco também. E ele já mostra, ó, no meu carrinho tem o Cezinho com 12,90 e o algoritmo com 12,90. E se eu quiser chamar o desconto? Então, nem chamo pelo preço, chamo logo pelo desconto. Calcular desconto. Ele já fala aqui, ó, function calcular desconto, que é o valor que eu tenho aqui. Aí você fala assim, mas ele está imprimindo calcular desconto, ele não está imprimindo para mim um valor. Então, nós podemos fazer assim, abrir e fechar parênteses, igual aqui em cima, abrir e fechar parênteses aqui também. Então, vamos mandar imprimir de novo, e agora ele já mostra para a gente, ó, os valores com desconto. Aí somente um erro, né? Porque aqui eu estou chamando a posição 0, né? Foi um erro proposital para vocês verem, ó. Aqui eu estou chamando a posição 0 e a posição 0 de novo. Só que aqui eu estou trabalhando com a posição 1. Então agora, ó, posição 1, ele já vai me dar o valor do livro correto. O Cezinha é 7,90, o algoritmo 24,90. Então, essa questão das posições é uma parte muito importante das minhas listas, porque quando eu faço uma lista, por exemplo, aqui como essa, eu tenho uma lista mesmo de valores. Então, aqui eu tenho a posição 0. Quando eu uso o push, ele cria a posição 1. Então, aqui no meu primeiro push, ele cria a posição 0. No segundo, ele cria a posição 1. Se eu tivesse um terceiro livro, ele ia criar a posição 2. Então, aqui, por exemplo, ó, vou criar mais um livro. Carrinho.push. Vou criar um livro aqui terceiro, né? Terceiro livro. Banco de dados. 39,90. E aqui agora é livro 3, né? Livro 3, livro 3. Livro 3 também aqui. Então agora eu tenho 3 livros. E aqui, ó, simplesmente colocando um push livro 3, o ponto e vírgula é opcional, tá? Só uma questão mesmo de estética e de costume. Pode não ter também. Agora ele já cria para mim, ó, posição 0, que é o livro 1, posição 1, que é o livro 2, e o posição 2, que é o meu livro 3. Lembrando que toda a minha lista começa com a posição 0. Carrinho na posição 2. Ponto calcular desconto. Abriu, fechou. Ponto e vírgula. Então aqui. Deixa eu limpar aqui o shell, né, para ficar mais fácil de visualizar.
Então agora aqui, ele imprime os valores, valor negativo, que é o que tinha antes, e agora aqui, ó, o carrinho. Imprime o Cezinho, o algoritmo 2490, banco de dados 3490. Então é assim que ele trabalha com listas. Ele vai adicionando, começando sempre do zero até a quantidade que você precisar. Então assim nós encerramos a nossa primeira webinar da nossa disciplina, da nossa UC, e bons estudos e até breve.